Continuando, né, a aula, a gente tinha visto potenciais termodinâmicos, né? Bom dia a todos, primeiro que tudo. A gente tinha visto potenciais termodinâmicos, depois vimos a condição de equilíbrio. Então, a gente viu que o sistema vai para o equilíbrio minimizando a energia livre, né? Alguma energia livre, depende das restrições do sistema. Então, ele não vai para o mínimo de energia, nem para o máximo de entropia, ele vai para o mínimo de energia livre, né? Sistema. Então, é um compromisso, normalmente é um compromisso entre o mínimo de energia com o máximo de entropia, né? E a gente viu também qual é a condição, né? A imposição da condição de equilíbrio. Então, no equilíbrio, se o sistema tiver equilíbrio, a gente viu que temperaturas são iguais, né? Ou seja, a temperatura é um campo, na verdade, né? Ou seja, ela é igual não só em qualquer ponto da fase, mas ela é igual em todas as fases, na condição de equilíbrio. Então, se existir um gradiente de temperatura, a gente sabe que a condição mais estável é que as temperaturas sejam iguais. Então, vai existir alguma lei dinâmica para levar esse sistema até a condição de equilíbrio, né? Até a condição mais estável. Certo, Léo? E essa é a lei de Fourier, por exemplo, que a gente usa normalmente, né? Uma lei linear, né? É linear no gradiente, né, da força motriz, né? É linear na força motriz, que é o gradiente de temperatura, né? A gente viu também que, se o sistema está em equilíbrio, é preciso que as pressões não seja a mesma pressão só dentro da fase, mas a pressão seja um campo, ou seja, a pressão é igual em qualquer ponto do sistema. De novo, a gente está trabalhando com campo gravitacional no bolso, né? Então, essa é o resultado sem campo gravitacional, né? A gente sabe que, se a gente colocar o campo gravitacional, o que vai sair é a pressão menos ρgh, que é invariante ao longo da altura, né? Ao longo do sistema. E também a gente desprezou curvatura. Se tiver curvatura, uma superfície curva, e essa curvatura for importante, a pressão de um lado do outro. A curvatura é diferente, e isso é dado pela equação de Laplace, né? E também a gente viu que o sistema vai estar em equilíbrio se os potenciais químicos também, o potencial químico de cada componente, for um campo, ou seja, igual em qualquer ponto do sistema. Então, se existir um gradiente de potencial químico, a condição de equilíbrio é que os potenciais químicos sejam iguais, ou seja, deve existir uma lei dinâmica, que no fundo a gente usa a lei de Fick, deve existir a lei dinâmica para acabar com esse gradiente, né? Às vezes a gente comete, quer dizer, a gente usa a lei de Fick, mas devia usar uma lei um pouquinho diferente, né? Em termos do gradiente de potencial químico. Às vezes a gente usa o gradiente de concentração. Isso gera um pouquinho de confusão, porque essa lei não vale na interface, né? Se a gente usasse a mesma coisa que Fourier usou a temperatura, o gradiente de temperatura. A grande vantagem do Fourier é que essa lei vale em qualquer ponto do sistema, né? Então, é interessante porque ela vale na interface também, e aí a gente não tem tantos problemas na interface. A lei de Fick, como a gente usa, às vezes, concentração em vez de potencial químico, se a gente usasse potencial químico, a gente não teria esse problema, mas a gente usa a concentração, que é o que a gente mede mais fácil, e aí a gente gera um problema que na interface não vale a lei de Fick, né? A cinética, a dinâmica dada pela equação de Fick. Por quê? Porque você pode, na interface, como a concentração é uma propriedade tipo densidade, né?
ela tem uma descontinuidade natural na interface, ou seja, um super gradiente na interface, mas pode estar em equilíbrio com esse gradiente, né? Então, assim, a lei é estranha na interface, e aí a gente tem um grande problema de como definir a força motriz, às vezes. E aí vocês lembram que a gente define a força motriz, às vezes, que é a concentração que deveria ser, que foi, que não sei o quê, na interface. Aí tem várias leis, várias formas de definir o parâmetro de φ, que é em relação à concentração, se fosse no equilíbrio. Eu não sei se vocês lembram disso, mas, enfim, causa algum problema. Coeficiente global de transferência, local de transferência, é uma confusão do cão, porque a gente não usou de forma correta a lei, que era em relação ao gradiente de potencial químico. A gente terminou fixando o gradiente de concentração para a lei, e isso causa problema na interface. Matheus, está lembrado disso? Matheus Soares, está com uma cara de incógnita para mim? Não, professor. Então, tá. Então, assim, a gente viu que a gente tem propriedades termodinâmicas. Vou colocar aqui. A gente está continuando no item 4, né? Só para a gente tem propriedades termodinâmicas. Tipo a densidade, extensivas, nós dizemos. Extensivas, energia, entropia, entalpia, assim por diante. São propriedades extensivas, né? E elas são aditivas. Todas as propriedades extensivas, volume, são aditivas. Então, metade da sala é metade do volume, um quarto da sala é um quarto do volume, um oitavo da sala é um oitavo do volume. Uma coisa para entropia, para energia, entalpia. Então, as propriedades termodinâmicas extensivas são aditivas, por definição, né? Existem propriedades intensivas. Propriedades intensivas. Propriedades intensivas têm dois tipos. Tem propriedades intensivas tipo densidade. Eu fiquei tão imprensado aqui. Eu não sei porque eu me imprensei tanto. Passa isso aqui para cá. Tipo densidade. O próprio, se eu pegar qualquer propriedade extensiva dividir pelo número de mols, eu tenho uma propriedade tipo densidade. Por exemplo, a energia molar, a entropia molar, a entalpia molar, o volume molar, ou a própria densidade, enfim. São propriedades intensivas tipo densidade. E tem umas propriedades intensivas tipo campo. Temperatura, pressão, potenciais químicos. Então, as duas são propriedades intensivas. Uma que a gente vai chamar propriedades intensivas tipo densidade, e outra propriedade intensiva tipo campo. Qual a diferença? É que na condição de equilíbrio, a temperatura é igual em qualquer ponto do sistema, não só em qualquer ponto da fase. A pressão é igual a qualquer ponto do sistema. Claro, está colocando o campo gravitacional no bolso. E o potencial químico é igual de cada componente, igual a qualquer ponto do sistema. De novo, o campo no bolso. Certo?
Alguma dúvida? E potencial e as propriedades intensivas tipo densidade é aquela que tem descontinuidade nas interfaces, né? Então pode estar em equilíbrio, mas a densidade da fase vapor é diferente da densidade da fase líquida. A energia da fase vapor molar é diferente da energia da fase líquida. O volume molar da fase vapor é diferente do volume molar da fase líquida. A entropia molar da fase vapor é diferente da entropia molar da fase líquida, né? Olha que são aditivas, são as propriedades extensivas, né? Então, a entropia molar da fase vapor mais a entropia molar da fase líquida não dá a entropia total molar do sistema, né? Então, você tem que somar as propriedades extensivas, tá certo? As aditividades das propriedades extensivas. Certo, Sofia? Tá. Tá. Então, a gente vai voltar a esse ponto depois. O ponto 5, continuando no capítulo, era a regra das fases de Gibbs. Que diz o quê? Para um sistema sem reação química, a variância do sistema, o número de graus de liberdade do sistema, é 2 mais C menos F. Onde C é o número de componentes e F é o número de fases. Né? Então, o que é que significa isso? É o número de graus de liberdades intensivos que eu tenho que saber do sistema, para o sistema estar fixo intensivamente. Né? Não é volume, é variância. Né? Então, como é que a gente mostra isso? Né? Então, suponha que eu tenho um sistema, uma fase alfa igual a 1, alfa igual a 2, assim por diante, até alfa igual a F, sistema com C componentes. E F fases. Sem reação química. Né? Sem reação química, depois a gente pode incluir reação química mais tarde, mas o que é a variância do sistema? É o número de variáveis intensivas menos o número de equações de equilíbrio. Então, o número de variáveis intensivas menos o número de equações de equilíbrio. Né? Então, a variância é quantas variáveis intensivas nós temos para definir o sistema. Olha só, se eu tiver um componente só, vamos supor gás, só para ficar simples, se eu der T e P, eu sei qual é a densidade. Né? Ou, se eu der densidade e temperatura, eu sei quem é a pressão. Ou seja, um sistema com um componente só e uma fase, eu sei que a gente tem 2 graus de liberdade. Certo? E se eu tiver vários componentes? Então, supor que eu tenha água, benzeno, tolueno. O que é que eu preciso saber a mais para ter as propriedades? Eu preciso saber a composição do sistema. Então, se eu coloquei 10% de água, 20% de benzeno, eu preciso informar quanto eu coloquei de tolueno? Não, né? Então, assim, eu tenho, para cada fase, então, para cada fase eu tenho
2C, 2 mais C menos 1 variáveis que eu preciso especificar para cada fase, vezes o número de fases. Isso dá o total, então, de variáveis que eu preciso especificar. Mas essas variáveis não são independentes, porque existem equações de equilíbrio. E quantas equações de equilíbrio nós temos? Quais são as condições de equilíbrio? Que as temperaturas são iguais, por exemplo. Então, as temperaturas não são independentes das fases, porque na condição de equilíbrio as temperaturas são iguais. Quantas igualdades de temperatura nós temos? A gente tem F menos 1 igualdades. Né? Porque se eu digo que eu tenho A, B e C, se eu digo que A é igual a B, B é igual a C, eu não preciso afirmar que C é igual a A. Né? Não é independente essa afirmação. Então, tem F menos 1 igualdade de temperatura. A gente tem F menos 1 também igualdade de pressões. E para cada componente, a gente tem F menos 1 igualdade de potenciais químicos. Então, mais C, F menos 1. Então, essas condições são as equações, são as restrições que vêm das igualdades de temperatura, pressão e potenciais químicos. Certo? Então, a variância fica 2F. 2F não. Deixa eu já... Aqui é C mais 1, né? Certo? Então, deixa eu 2F, né? 2F mais FC menos F. Agora, aqui, o que vai sair daqui? Aqui tem 2F, então vai ficar mais 2F. Mais 2 menos CF mais C. Certo, Camila? Menos 2F, professor? Menos 2F ali, professor. Menos 2F, menos 2. Menos 2F, no caso. Espera aí. Menos 2F. Claro. Mais 2. Obrigado. Trocou o sinal, né? Certo? Agora, então, esses 2Fs aqui com menos 2F foi embora. Isso aqui foi embora. E o que sobrou é que a variância do sistema é 2 mais C menos F. Como a gente queria mostrar. Né? Então, é só mostrar de onde é que vem essa regra das fases de Gibbs. Né? O que é que ela significa? Olha só. Esse não é só para a gente fazer conta, é para entender o sistema. Né? Vamos supor... o que é que diz essa equação? Diz o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tenha água, tem um líquido qualquer, né? Vamos supor água. Em equilíbrio, líquido-vapor. Quantos graus de liberdade tem esse sistema? Só um, né? Só tem 1 grau de liberdade. Né? Então, água em equilíbrio líquido-vapor, a variância é 1. O que é que significa dizer isso? Que se ele tiver em equilíbrio, se água, qualquer substância pura, tiver em equilíbrio líquido-vapor, eu só tenho uma variável intensiva independente. Certo? Então, dado, por exemplo, a temperatura, eu sei ou calcular ou medir no laboratório, não importa,
quem é a pressão de equilíbrio, quem é a entropia da fase vapor molar, quem é a entropia da fase líquida molar, quem é a entalpia da fase molar da fase vapor, quem é a entalpia, tá certo? E assim por diante. Por exemplo, eu sei que eu posso escrever P-SAT só a função de ter desse sistema, porque só tem um grau de liberdade. Né? Ou eu posso escrever, por exemplo, como é que a função, a entalpia da fase líquida em função da entropia molar da fase vapor. Né? Eu sei que posso escrever isso, porque só tem um grau de liberdade. Não serve para nada isso, mas enfim, mas eu posso escrever. Tá certo? Quem tem uma garrafa d'água aí? Uma garrafa d'água do Matheus. Estão vendo a água do Matheus? Estão vendo a garrafa d'água do Matheus aí? Eu estou sem garrafa d'água aqui. Então, é o seguinte, nesse sistema do Matheus aí, ele tem água, está aberto para a atmosfera, então a pressão está uma atmosfera, tá certo? Ele pode abrir e fechar aí, está uma atmosfera. Então, significa dizer que está tudo fixo, né? A variação está fixa, porque a pressão está dada. Então, a temperatura dessa garrafa do Matheus está a 100 graus, é isso? Não. Está claro que eu estou perguntando? Não. Se está a 1 atmosfera, então está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a temperatura, então, é de 100 graus. Não, porque não é só água. Isso. Então, na verdade, esse sistema não é um sistema com um componente só, né? É um sistema com mais de um componente. Vamos supor, tem ar e água. Agora, o número de componentes agora são 2, pelo menos, tá certo? Então, você tem que dar 2 variáveis intensivas, o sistema está fixo. Né? Essa é a análise que eu queria induzir vocês o erro, né? Achar que tinha um componente só, que era a água, mas, na verdade, tem mais de um componente naquele sistema do Matheus Monteiro. Né? Dúvidas? Se eu tiver água, qual é o número máximo de fases que eu posso ter no sistema em equilíbrio? 3. 3, né? 3 é o número máximo de fases que a gente pode ter no sistema com um componente só. Né? Outra coisa o que mais? Vamos ver. Fred, perguntaram no chat o que é variância igual a 1. O que significa esse valor? Como é que é? Quem está perguntando? Eu, Felipe, aqui. Perguntaram no chat. O que significa o valor de variância igual a 1? Então, a variância do sistema, o número de graus de liberdade do sistema ser igual a 1, quer dizer que só existe uma variável intensiva independente do sistema. Ou seja, se eu fixar uma variável intensiva, todas as variáveis intensivas estão fixas no sistema. Certo? Por isso que a gente escreve P-SAT em função só de T, porque essa é a pressão de equilíbrio entre líquido e vapor, e a gente sabe que ela é função só de uma variável intensiva. No caso, a temperatura é mais conveniente, mas, enfim, eu posso definir qualquer variável intensiva independente. De nada, Maria. Certo? Vamos para frente? Outra coisa que a gente usa bastante, e às vezes não se dá conta da importância, é o teorema do Duhem. Que a ideia é o seguinte,
Vou escrever primeiro, depois você escreve. Dado NI total para todo e qualquer I, 1, 2 até C, então, dado isso, e mais duas variáveis independentes, então, dado NI total de cada componente e mais duas variáveis independentes, isso implicará um sistema completamente determinado. Então, o que significa ser completamente determinado? É que eu sei tudo sobre as variáveis, não só intensivas, mas extensivas. Certo? A variância do sistema é em termos de variáveis intensivas, né? Mas agora não. O teorema do N diz o seguinte, ó, se eu souber quanto eu coloquei lá dentro de cada componente e mais duas variáveis independentes, eu sei tudo sobre o sistema, sei tudo sobre intensivas e extensivas. Está claro isso? É bastante poderoso. Tem as equações de estado, né, que relacionam PV e T, né? Você estipula 2. Não entendi, Léo. É desse teorema que vem as equações de estado, né? Você estipula 2 parâmetros, PV, por exemplo, e o tem T, o tem entalpia, o tem... É bem mais... Então, é bem mais coisa do que isso, porque ele vem o seguinte, se você sabe quanto você colocou lá dentro, porque a equação de estado relaciona propriedades intensivas, né? Mas aqui é mais forte ainda. Aqui vai dizer tudo sobre o sistema. Então, assim, se eu souber uma corrente que está passando, se eu souber duas variáveis ali, eu sei tudo sobre aquela corrente. Certo? Quantas fases ela tem, e qual a composição de cada fase, tudo sobre a corrente eu sei. E é por isso que justifica a gente colocar só termômetros e manômetros nas unidades. Certo? Porque, a princípio, você sabe o que você está produzindo. Né? Então, a gente só precisa de manômetros e termômetros, por exemplo. Então, assim, é forte, né? Essa é uma afirmação forte e é interessante que a gente entenda o que está dizendo. Né? Então, se eu souber, não é composição, é extensivamente, quanto eu coloquei lá dentro, de componente 1, componente 2, componente 3, assim por diante, e mais duas variáveis intensivas, eu sei tudo sobre o sistema, tudo. Quantas fases tem, tudo. Então, como é que a gente mostra isso? Então, assim, a variância total, então, a gente vai chamar a variância total, não só intensiva, né? Vai ser número de variáveis no total, né? Não só intensivos, menos o número de equações, mas não só as equações de equilíbrio, mesmo número de equações, tudo que a gente tiver que a gente possa usar. Quantas variáveis nós temos? A gente viu que intensivamente a gente tem F2C menos uma variável. Né? Então, isso aqui dá número de variáveis intensivos.
né? Então, a gente precisa das variáveis intensivas. Então, a variância total vai ficar F 2 mais C menos 1, que é o que a gente precisava já, né, para ter todas as variáveis intensivas do sistema. Agora, se eu tenho as variáveis intensivas, então eu sei a composição de cada fase, eu sei o volume molar de cada fase, a entalpia molar de cada fase, a entropia molar de cada fase. Então, o que é que eu preciso saber para transformar então essas informações em extensivas também? Se eu tiver o número de mols de cada fase, por exemplo, eu sei transformar as variáveis intensivas em extensivas, né? Ou se eu tiver o volume de cada fase, então eu pego o volume molar, pego o volume da fase, aí sei o número de mols, e aí também transformo as variáveis intensivas em extensivas, certo? Então, se eu tiver uma informação então de cada fase, eu posso transformar todas as variáveis intensivas em extensivas. Então, eu preciso então mais F informações para completar então o quadro todo. E quantas equações nós temos? A gente tem as mesmas equações que a gente tinha antes, que são as equações de equilíbrio. Então, 2F menos 1 mais CF menos 1. Tá? Então, a gente tem o 2F menos 1 mais CF menos 1. E mais o quê? O que é que eu tenho a mais de equações? Eu não usei esse fato que a gente sabe o número de mols de cada componente que a gente colocou lá dentro. Pode ser mol ou massa. De cada componente que a gente colocou lá dentro. Certo? Então, eu posso fazer balanço de massa. Eu estou fazendo aqui sem reação química, mas essa lei, o teorema de Duhem vale com reação química. Não muda o teorema de Duhem com reação química. A gente vai fazer sem reação química. Então, balanço de massa como eu sei o NI total, foi dado, então isso aqui não é novo, isso aqui tem que ser igual à soma sobre todas as fases alfas, de 1 até F, da fração molar do componente I na fase alfa, vezes o número de mols da fase alfa. Olha só aqui, todas as informações que estão aqui, eu já sei, né? Eu sei o NI total que eu dei, a gente deu o NI total, a gente sabe, é dado de entrada. A fração molar do componente I na fase alfa é uma propriedade que já está definida como variável intensiva, que a gente sabe. E número de mols da fase alfa, o volume da fase alfa, também já está contabilizado aqui, naquele F variáveis que a gente deu a mais. Então, não tem nenhuma variável nova que eu preciso para fazer esse balanço de massa. Certo? Então, esse balanço de massa eu posso usar porque ela me relaciona propriedades termodinâmicas. Então, quantos balanços eu posso fazer? Isso aqui vale para todo qualquer componente. 1, 2 até C. Então, temos mais C equações aqui de balanço de massa. Certo? Vou colocar aqui pequenininho. Para todo qualquer componente e até C. Só para abrir um espaçozinho aqui para não passar para outra página. Está claro isso? Então, o que é que eu tenho daqui? Dessa parte daqui e dessa, vai sair exatamente a parte de Gibbs, né? Que era o quê? 2 mais C menos F. Aí eu estou somando mais F e estou diminuindo de C.
Está claro o que eu fiz aqui, Yamara? Só não sei se eu confundi. Olha só, dessa parte aqui e dessa parte daqui é o que a gente tinha usado já na regra das fases de Gibbs. Então, o que saía daqui era 2 mais C menos F. Vou repetir isso. E aqui a gente fez, somou F, diminuiu C. Certo? Então, o que é que vai sobrar daqui? 2. Então, o que é que está me dizendo essa equação aqui? Que a variância total é igual a 2, ou seja, o número de variáveis agora independentes que a gente tem que fixar são 2 variáveis independentes. Ela não está mais dizendo intensivas. Olha só, a regra das fases de Gibbs, que é a de variância, isso daqui é só de intensivos. Certo? Diz, ó, qual o número de graus de liberdade intensivos você tem que fornecer para que intensivamente o sistema tenha definido. Mas ele não fala o tamanho das fases. Certo? Aqui não, aqui é geral. Aqui é variação número de graus de liberdade totais. Intensivos e extensivos. É 2. Então, você tem que dar 2 variáveis independentes. O sistema está completamente determinado. Certo? Professor. Como engenheiros, a gente gosta muito de especificar T e P. Né? 2 variáveis intensivas. O único problema é que nem todas as variáveis intensivas, às vezes, são independentes. Tem que tomar um certo cuidado. Então, por exemplo, nesse caso, desse exemplo aqui, ó, quantas variáveis intensivas são independentes? Apenas uma. Então, se eu tiver esse problema aqui e quiser usar o teorema do Duhem, eu não posso especificar T e P, porque T e P não são independentes. Está claro? Eu tenho que especificar T e uma outra variável extensiva, por exemplo. Ou P e uma outra variável extensiva, por exemplo. Então, porque eu não tenho 2 variáveis intensivas independentes neste caso particular. Mas que para processos industriais, isso é muito... Normalmente, a gente tem muito mais graus de liberdade do que 2. Então, não é problema. Professor? Oi. Fala de novo esse F que veio nesse V total, depois do 2C menos 1, esse mais F. Fala de novo dele aí que eu me perdi aqui, por favor. Porque olha só, a gente tinha variáveis, quando a gente especificou F vezes 2 mais C menos 1, a gente, então, definiu todas as variáveis intensivas, tá certo? Mas eu quero todas as variáveis extensivas também. Então, eu preciso de mais alguma informação para transformar minhas variáveis intensivas em extensivas. Por exemplo, se eu souber o número de mols de cada fase, eu posso pegar a entropia molar daquela fase. Se eu sei o número de mols, eu sei qual é a entropia da fase. Ou a entalpia, ou não sei o quê. Então, eu preciso de uma informação de cada fase. Não precisa ser o número de mols. Pode ser, por exemplo, o volume de cada fase. Então, eu sei o volume molar, sei o volume da fase, tiro o número de mols e aí transformo todas as minhas variáveis intensivas, tipo densidade, em extensivas. Entendi. Ou pode ser qualquer outra informação que eu possa usar. Então, eu preciso de F informações a mais para que transforme essas variáveis intensivas em extensivas. Certo? Beleza, certo. Obrigado. Nada. Professor, o senhor pode Oi. repetir a parte do C também, por favor? Sim. Essa parte do C é o seguinte. Olha que a gente não usou esse dado. Né? Até agora a gente não tinha usado esse dado. Eu posso fazer um balanço de massa, porque eu sei que sem reação química, mas isso vale com reação química. Mas tudo bem, não quero agora incluir reação química. Desculpe. Sem reação química, eu sei que eu coloquei não sei quantos mols de água, por exemplo, e eu sei que a água vai se distribuir nas fases.
Então, eu posso fazer um balanço de massa para cada componente. Ela diz que o NI total é X da fase alfa, N da fase alfa. Olha só, quem é XI da fase alfa? É N de I da fase sobre N da fase. Certo? Vezes N da fase, corta. Então, isso aqui é o NI da fase alfa. Se eu somar sobre todas as fases, eu tenho um N total que eu coloquei lá dentro. Né? Mas, escrevendo dessa forma aqui, eu estou escrevendo usando todas as variáveis que a gente já sabia antes. Certo? Então, não estou usando nenhuma variável a mais que já não estivesse sendo contabilizada. Então, eu tenho C equações de balanço de massa aqui que eu posso usar para relacionar propriedades. Ou seja, aquelas variáveis que a gente definiu não são todas independentes, porque eu tenho C equações aqui ainda para usar, que relacionam essas variáveis. Certo, Raul? Entendi, obrigado. Melhorou? Melhorou, sim. Tá. Então, esse teorema é extremamente importante, às vezes a gente usa sem querer, a gente usa. A gente vai usar, vocês já usaram isso em colunas, enfim, a gente vai usar em flash, tal, certo? Mas não só em conta, a gente vai usar também experimentalmente ou para entender uma unidade industrial, a gente vai precisar desse teorema, né? Entender quantas variáveis tem, quantas variáveis de verdade tem o sistema, né? Uma outra coisa importante, conceitual, a gente vai chamar teorema de Euler e equação de Gibbs. Tudo bem. A gente viu que as propriedades termodinâmicas extensivas são aditivas. Então, metade da sala é metade da propriedade, um quarto da sala é um quarto da propriedade, um oitavo da sala é um oitavo da propriedade. Isso é uma consequência natural de ser assim, né? Quais são as consequências das propriedades termodinâmicas serem aditivas em massa de primeira ordem? Ou seja, metade da sala é exatamente metade da propriedade, um quarto da sala é exatamente um quarto da propriedade, e assim por diante, né? Então, a consequência são essas duas coisas aqui, são a equação de Gibbs-Duhem e o teorema de Euler, né? Então, vamos pensar o seguinte, uma propriedade M qualquer, uma propriedade extensiva M, qualquer que seja a propriedade, eu posso escrever em termos de TP e N. Né? Ou posso escrever assim também, a propriedade NM molar, para mostrar que ela é aditiva, molar, que é uma função de TP e X. Certo? Então, ela escalona com N diretamente. Se eu pegar metade da sala, tem metade do N, eu tenho metade da propriedade extensiva. Tá certo? Então, ela escalona com N diretamente. Né? Quem é X?
o NI sobre o N, sistema. A gente vai fazer isso para cada fase, na verdade, né? Ou seja, NI é X e N. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, a DNM, aqui eu sei que é NDM mais M. DN. Certo? Finado. E a gente e DM, DM extensivo, saca esse negócio que eu boto mão aqui e fica sujando. Que é, no fundo, DNM, também é como é que varia a propriedade extensiva quando eu vario T a P e todos os N constantes, dt, mais como varia a propriedade extensiva quando eu vario P a T e todos os N constantes, dp, mais todo componente, cheio de sujeirinha aqui, MM, DNI, ATP, NJ, DNI. Vou ter que repetir isso daqui, porque ficou meio prensado. Então, olha só, está dizendo que DNM é uma coisa que o próprio DM é NDM mais MDN, N total, e que DM extensivo, ou D de NM, como é que varia NM como é que varia extensivo mais sobre todos os componentes certo? A gente vai definir a propriedade parcial molar M barra de I, que pode ser definido para qualquer propriedade extensiva, como sendo, então, qual é a contribuição molar daquele componente I a T, P e NJ diferentes de I. Então, a propriedade parcial molar é a contribuição molar daquele componente para a propriedade total, a T, P e NJ.
certo? Por definição. Certo? Catiane, Certo. está acordada? Eu sim. Tá bom. Então, por definição, propriedade parcial molar, contribuição molar daquele componente. E aí, como é que varia aquela propriedade extensiva quando você coloca a pitada daquele componente, a TP. Então, a propriedade parcial molar é definida a TP. Ok? Se for TV, não é propriedade parcial molar. Se for HS, não é propriedade parcial molar. A propriedade é a TIP. Né? Contribuição daquele componente a TIP. Claro isso, Paulo? Então, aquela equação dali, olha só, aparece, então, a propriedade parcial molar de cada componente. Né? Essa equação também é o seguinte, eu estou derivando D da propriedade extensiva com T. Ou eu posso... todos os N estão constantes. Ó. Então, N1 está constante, N2 está constante, N3 está constante. Se N1 está constante, N2 está constante, N3 está constante, assim por diante, então a soma dele está constante também, tá certo? Então, esse Nzinho dessa derivada aqui, dessa daqui, ó, pode sair a derivada. Porque todos os N estão constantes. O vetor N está constante. Camila. Certo, Camila? Reclame, não aceite, não. Não fica com essa cara assim, aceitando. Não é para dizer, não, não é não, tal. Não pode questionar à vontade. Mas ficou claro? Então, eu posso tirar aqueles N. Dessas duas primeiras aqui, eu posso tirar o N. Da última, não posso. Da grandeza parcial molar, não pode. Porque os NJ diferentes estão constantes, mas NI está variando. Então, não pode tirar aquele N dali de dentro, porque N está variando. Amanda. Certo, Amanda? Não entendi, não. Por que não pode tirar o N, não? É o Olha Nzinho, só. né? É o Nzinho que é... Lembra que Nzinho é o somatório de N. Sim. Tá certo? Uhum. Da primeira derivada, posso tirar, não posso? Sim. Porque todos os N estão constantes. Então, N1 está constante, N2 está constante, N3 está constante, assim por diante. Da segunda derivada também, porque N1 está constante, N2, todos estão constantes. Certo? Agora, da última derivada aqui, que define a propriedade parcial molar, todos os NJs diferentes estão constantes, mas o NI não. Tá certo? Acho que entendi, professor. Então, se NI está variando, o N total está variando. A derivada dN, dNi é 1, mas está variando, não é 0. Certo, Amanda? Beleza. Tá. Então, se eu então tirei o N, eu não tem sentido dizer que todos os N's I estão constantes. Se eu tirei o N das derivadas, a propriedade M barra é uma propriedade intensiva. T é uma propriedade intensiva. Então, não tem nada extensivo aí. Então, quem tá constante é a composição, na verdade. Né? Então, eu posso escrever a equação assim. A derivada de NM, a derivada total é N que multiplica dm dt AP e todos os x constantes, dt, mais dm dp a tx dt
mais aquele troço lá, somatório dm barra de I, DNI. O professor, Oi? esse segundo termo que você colocou aqui é DP ali depois do DM, DP e DP. Obrigado. Ó, a caneta. Obrigado, Léo. Está com cara de sono, mas não está acordado. E ainda está recebendo um cafuné aí não vai dar certo. Estou acordado, estou vivo aqui, sim. Não, estou vendo. Corrigiu muito bem. É só a cara de sono, mas não dá, não. Deixa eu melhorar aqui. Obrigado, Léo. Tá. Mas o que eu faço com isso ainda? Até agora nada, né? A gente vai escrever essa parte aqui de forma diferente. Eu sei que N, X, I é o NI, né? Então, o DNI é N de XI mais eu posso variar o NI variando a composição ou variando o N. Então, aquele último lá, eu posso escrever em termos de duas coisas. Eu vou abrir aqui só para escrever. Depois a gente ajeita. Eu posso escrever aquele outro termo assim. Esse termo daqui vai ser igual a N somatório de MI de XI mais DN do somatório de MI XI. Ficou claro isso? Sofia? Eu só fiz colocar isso aqui, ó. Então, são dois somatórios que aparecem. Um N e outro em DN. Sim, entendi, sim. Ficou claro? Ficou. Tá, obrigado. Então, olha só, aquela equação pode ser reescrita. Vai ter um termo, olha só. Eu queria destacar aqui, ó. Aí não sei se a gente pode ligar piloto automático ou eu preciso fazer em duas etapas. Aí tem que ver. Olha só, tem um termo em N e apareceu um termo em DN. Mas essa derivada, ó, é igual que essa daqui. Que tem um termo em N e tem um termo em DN. Então, eu posso igualar essa derivada com essa. E juntar tudo que tem N e tudo que tem DN. Não posso? Vai ficar confuso se eu fizer direto ou eu escrevo. Eu vou escrever de novo, porque deixar de preguiça. Escreve de novo. Escreve de novo, é melhor. Já vi. Já vi que eu vou ter que escrever de novo. Então, olha só, vou escrever, então, a primeira lá, equação. Equação que era D de NM, era N dm mais M dn. E o D de NM também é o N que multiplica a d molar dt
APX dt mais d molar dp. ATX dp mais, olha só, tem mais um termo aqui, ó, em N. Certo? Então, somatório de M barra de I, dxi. Então, mais somatório de parcial molar de I, dxi. Esse é o termo em N. E tem um termo em dN, mais dN. Tem um termo em dN, ó, que é o quê? Somatório da grandeza parcial molar de I vezes xi. Então, somatório em I da grandeza parcial molar de I vezes xi. Igualando as duas equações... Professor, Oi. esse último termo em relação a N é xi ou é NI no final? Não, a derivada está aqui, ó. Não, em relação ao N, esse somatório de MI é dxi ou DNI? Não estou entendendo, desculpe. A pergunta não está clara para mim. Essa primeira parte da equação, N, aí que está multiplicando duas derivadas e um Aí somatório. aparece Essa um parte do dxi somatório. aqui. Aí Então, é aparece um xi ou é dxi, DNI? certo? Não, dxi. Lembra que a gente escreveu, ó? Aparecia DNI. Ah, tá, Aí não o é. DNI a gente substituiu por apareciam dois termos. Um termo em dxi e outro termo em dn. Não, é porque eu tinha copiado errado, eu tinha posto DNI, é dxi. Obrigado. É porque minha letra é ruim, não é sua culpa, não. Obrigado. Mas, obrigado também. Tá, agora olha só, eu posso... Isso aqui são iguais, tá certo? Então, eu igualo. Então, esse termo primeiro aqui é igual que esse segundo. Agora, eu posso juntar tudo. Eu posso juntar onde tem N e onde tem DN. E igualar a zero, tá certo? Então, vai ficar assim. Então, igualando esses dois aqui, a gente vai ficar com N. Vou colocar até de vermelho aqui. N, que multiplica dm, dt, ap e a x, dt, mais dm, dp, at e a x, dp, mais somatório, parcial molar de I, dxi, menos. Qual é o termo que tem N lá em cima? É o dm molar, certo? Mais, onde tem dn, que multiplica. Qual é o termo? Aquele somatório dm barra de I vezes xi menos um m bar. Isso tem que ser igual a zero. Sempre. Ficou claro o que eu fiz? Então, juntei onde tem N e onde tem DN. Mas isso tem que ser igual a zero sempre. Mas olha só. Como é que isso vai ser zero sempre se onde tem os colchetes são todas variáveis intensivas, que não dependem de N agora, não depende do tamanho do sistema. Então, os dois colchetes, o que tem dentro dos dois colchetes são variáveis só intensivas.
Não depende do tamanho do sistema, não depende nem de N, nem de dN. Mas essa soma tem que ser zero sempre, independente de N e independente da variação de N. Só tem uma forma de ser zero sempre. O que é? É que se cada cochete desse for zero. Está claro isso? Não tem como essa equação ser zero sempre, porque a gente não fez nenhuma simplificação, a gente não fez nenhuma hipótese. A única hipótese é que a propriedade termodinâmica é aditiva em massa. É por definição, né? Não é hipótese, né? É por definição, propriedades termodinâmicas extensivas são aditivas em massa, ou seja, metade do volume é metade do volume, metade do volume é metade do volume, que é metade da entalpia, que é metade da entropia, que é metade da entalpia, enfim, qualquer propriedade M extensiva. 1/4 do volume também é 1/4 da entropia, 1/8 é 1/8, ou seja, ela é aditiva diretamente em massa de primeira ordem. Devido a ser aditiva de massa de primeira ordem, eu posso escrever a primeira equação ali, né? E aí isso é a consequência. O resto sai a consequência de ser aditivo em massa. Mas, né? professor, Oi. se não tiver variação no número de mols, o dN não pode ser zero? Posso. Vamos supor, se o dN for zero, de qualquer forma, a primeira parte aqui tem que ser zero. Entendi. Bom, mas aí você não... Como é que essa equação vai ser zero sempre, porque já que não tem nenhuma hipótese, para qualquer N e para qualquer dN, se os cochetes não forem zero? É impossível. Ah, sim, está garantindo geral. Tá certo? Entendi. Então, assim, você pode pensar no caso particular, vamos supor que eu não varie N. Mas, de qualquer forma, aquela primeira parte da equação tem que ser zero. Então, o cochete tem que ser zero, já que N não é zero. Né? E aí, se a primeira cochete tem que ser zero, o segundo cochete tem que ser zero, porque vale para qualquer dN também, essa equação. Ok. Certo? Então, a consequência daqui é que os cochetes são zeros, necessariamente. Então, eu vou definir dois cochetes aqui. Vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B. Né? O A ser igual a zero, vai implicar, então, que M molar tem que ser igual a somatória de xi do M parcial molar de I. Ou, se eu multiplicar os dois lados por N total, vai dar aqui a propriedade extensiva, tem que ser igual ao NI da grandeza parcial molar de I. Isso aqui é chamado teorema de Euler. Olha só, o que é que significa a grandeza parcial molar? Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Mas o que é que significa a grandeza parcial molar? É a contribuição molar daquele componente para a grandeza total. Então, se eu pego a contribuição molar daquele componente, multiplico pelo número de mols, pego do outro componente, multiplico pelo número de mols, eu recupero a grandeza extensiva. Certo? Parece óbvio, né? Que seja válido. Certo, Léo? Sim, é intuitivo até. É Quando intuitivo bom, né? até. Agora, a questão é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu usei o fato de que a gente sabe o que é a grandeza parcial molar. Eu posso usar o teorema de Euler para ficar mais claro o que é a grandeza parcial molar, certo?
Meio que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas, de qualquer forma, se você sabe que é a grandeza parcial molar, parece que o teorema de Euler é óbvio. Se você sabe o teorema de Euler, fica mais claro que é a grandeza parcial molar. Certo? Mas é consequência natural da aditividade das propriedades termodinâmicas, ou seja, vale para qualquer propriedade M termodinâmica. Né? Propriedade M, às vezes, fica cacofônico, né? Mas, enfim. Parece ser massa molar quando fala nisso. Ou parece que merda, né? Assim, qualquer merda. Desculpa. Mas tá esse gravando, M aí é só propriedade extensiva, né, professor? Entalpia, entropia, qualquer propriedade extensiva vale, tá certo? E de B, a gente pode trabalhar um pouquinho a equação B. Então, B ser igual a zero vai implicar, olha só, eu vou pegar dm é igual a isso aqui que está escrito. Então, vai ficar aqui dm dm dt, a P é x, mais dm dp, a T é x, mais, olha só, o que a gente tinha? Somatório de m barra de i, d de xi, tá certo? Mais somatório de m barra de i, d de xi. Tá. E a gente sabe que o teorema de Euler diz que somatório de xi m barra de i m barra. Certo? Então, se eu pegar a derivada disso, dm é somatório de xi dmi mais somatório dmi de xi. Então, juntando essas duas equações, olha só, quando eu colocar essa aqui, esse termo cancela com esse, e a gente fica, então, somatório de xi de m barra de i como é que varia m molar com T, P é x, mais como é que varia m molar com P, a T é x. Isso aqui serve para qualquer m molar, tá certo? Isso aqui é absolutamente geral, serve e mostra como é que as propriedades parciais molares não são independentes, estão relacionadas por essa equação, a equação de Gibbs-Durr. Então, as grandezas parciais molares, numa certa fase, não são independentes uma das outras. Tem que obedecer Gibbs-Durr. Essa equação é muito forte e a gente sempre tem que estar obedecendo a equação de Gibbs-Durr. Por exemplo, se a gente fizer um modelo, por exemplo, e não obedecer Gibbs-Durr, pode jogar fora, que não serve para nada. Né? Então, todas as equações de estados que a gente usa obedecem Gibbs-Durr direitinho. Né? Quando você faz balanço de massa, usa Stefan Maxwell, não sei o quê, você tem que obedecer Gibbs-Durr, porque você vai tratar de equilíbrio local, então você vai definir propriedades parciais molares na equação de Stefan Maxwell, então você tem que impor Gibbs-Durr para poder, porque nem todos os fluxos são independentes, tem que obedecer Gibbs-Durr. Quando você tira um dado experimental no laboratório, você tem que testar Gibbs-Durr, saber se você está tirando um dado razoável ou não. Enfim, Gibbs-Durr tem que ser válido necessariamente, né? Porque não tem nenhuma simplificação sobre essa equação. E essa equação mostra que as variáveis, as propriedades parciais molares não podem ser independentes, tem que relacionar com Gibbs-Durr. Certo?
Questão de propriedades parciais molares. Entropia molar, entropia molar, log de fugacidade sobre X, enfim, milhares de propriedades. Todas as propriedades termodinâmicas parciais molares têm que obedecer à equação de Gibbs. Não. Certo, pessoal? Não sei se a gente dá um intervalozinho agora. E a Mara? Agora. Né? Então, vamos dar um intervalo. E aí... Oi? É mudança de fase, propriedades e mudança de fase, né? A gente quer? E hoje? Eu estava pensando aqui na seção que a gente nomeou de efeitos térmicos da mudança de fase e Tá. casos particulares. Então, mostrar a equação de Clapeyron, a aproximação do Clapeyron, o que acontece com sólido e os modelos empíricos para PSAT e para ΔH. Se couber tudo isso hoje, a gente fecha o capítulo 2. E aí já não tem mais que voltar nele. Então, efeitos térmicos mudança de fase, substâncias puras, a gente vai ver agora, né? Então, a primeira coisa é a seguinte: qual é a variância intensiva do sistema? É 2 mais C menos F. Né? Então, um sistema com uma fase só e um componente teria variância de quanto? De 2. Né? Então, se uma fase e um componente tem 2 graus de liberdade intensiva. Né? Se eu tiver 2 fases, um componente, a variância do sistema é 1. E, no caso de 3 fases, um componente, a variância do sistema é 0. É invariante. Certo? Então, se a gente graficar, por exemplo, gráfico que vocês estão acostumados já há muito tempo, né? Essa é graficar o gráfico, colocar o gráfico P contra T, a gente tem esse diagrama. Essa região daqui é o quê? Vapor? Não. Que vapor, pô? Viajei. Sólido, né? Região de sólido. Sólido. Baixa temperatura, Sólido. é uma região de sólido. Né? Então, aqui a gente teria sólido, vapor e líquido. Certo? Então, tem linhas de transições sólido-vapor, linhas de transições sólido-líquido, linhas de transições líquido-vapor. Certo? Então, são gráficos que estão acostumados já há muito tempo. Aí tem 2 pontos importantes aqui, um ponto triplo, né? Um ponto em que o líquido, o sólido e o vapor estão em equilíbrio. Então, é um ponto invariante. Então, é um ponto nesse espaço aqui, que já que é um invariante. Né?
tem variabilidade zero, seja um ponto no espaço. Eu posso ter 3 fases simultaneamente em equilíbrio. A fase vapor, por exemplo, tem 2 graus de liberdade. Eu tenho que fixar T, P e T para poder fixar um ponto. Certo? Eu tenho que dar 2 variáveis intensivas para que eu tenha um ponto definido. Né? Fase sólida, fase líquida, a mesma coisa. E as linhas de transição, tanto de sublimação, fusão ou de evaporação, ou vaporização, são linhas univariantes. Né? Se eu der 1 grau de liberdade, todos os outros estão fixos. Né? No caso aqui, a gente está relacionando P e T só, mas, enfim, a gente sabe que só tem 1 grau de liberdade essas linhas de transição. Alguém tem alguma dúvida disso? Não, né? Não. A pergunta aqui que não quer calar é o seguinte: tem 2 perguntas que são importantes aqui. Uma por que existe o ponto crítico? Né? E, assim, no ponto crítico, olha só, eu posso passar, então, de vapor, então, um sistema claramente um cara de vapor, e eu posso fazer um processo em que eu transforme o cara em líquido sem enxergar nenhuma transição de fase, continuamente. Né? Então, eu saio de um cara que é claramente vapor, vou para um cara que é claramente líquido, sem nenhuma transição de fase. Né? Depende do percurso que eu faço. Eu posso ir direto, aí vou enxergar uma transição de fase. Ou eu posso fazer um caminho que eu não enxergue transição de fase. Né? Então, por que isso existe? Né? A fase líquida e a fase vapor são fases desordenadas. A diferença entre elas é a fase líquida tem uma pequena ordem local e a fase vapor não tem ordem local. Né? Mas elas são parecidas. Né? Não tem ordem, não tem estrutura. Né? Então, assim, eu posso ter 2 fases em equilíbrio que são parecidas, não tem estrutura, mas uma fase tem alta entropia, em compensação, tem alta energia, e outra fase tem baixa energia, mas em compensação tem baixa entropia. Mas vai chegar uma temperatura que as 2 energias livres se compensam, e aí eu tenho, então, transição de fase. Né? Isso a gente discutiu na aula passada. Certo, pessoal? E esse ponto crítico está relacionado diretamente com o poço potencial de interação entre as moléculas. Né? Quanto maior o poço potencial, maior a temperatura que eu tenho ainda transição líquido-vapor. Mas vai chegar a uma temperatura tal em que, dado que o poço é finito, vai chegar a uma temperatura tal que eu não tenho mais como compensar a fase líquido com a fase vapor. E aí eu paro de ter transição. Né? Se a gente graficar esse diagrama P contra T, P contra V, por exemplo. Eita! Vou ver aqui, viu?
P contra V, eu tenho aqui a região de vapor, líquido, sólido. Né? Então, no ponto crítico, as fases vão se aproximando, né? E vão ficando cada vez mais parecidas até que, no ponto crítico, elas são iguais. Certo? Então, o ponto crítico é um ponto bastante peculiar, interessante, que tem características próprias. Né? Depois a gente vai voltar a esse ponto. Agora, a pergunta que eu quero fazer aqui, ainda no diagrama P contra T, é o seguinte. Olha que a transição sólido-líquido, a gente não definiu nenhum ponto crítico. A transição sólido-gás, sólido-vapor, a gente não definiu nenhum ponto crítico. A pergunta é possível ter um ponto crítico sólido-líquido ou sólido-gás? Ou é impossível? Não existe isso. Pode procurar à vontade. Hein, Amanda? Camila. É possível ter uma transição? É possível ter um ponto crítico nessas transições? Ou é impossível? Pode ficar procurando, que você nunca vai encontrar. Eu acho que é impossível, porque o estado sólido ele é bastante organizado. Né? E os outros estados têm essa organização. Então, no ponto crítico, você passa continuamente de uma fase para outra. Quando você tem um sólido líquido, você não tem como passar de uma fase desordenada para uma fase ordenada de forma contínua. Então, você tem que criar uma ordem. Né? Então, ou você tem ordem ou não tem ordem. Não tem como passar de um sistema que não tem ordem para um sistema que tem ordem continuamente. Como a mesma coisa se eu tivesse mais de uma fase sólida. Eu estou em equilíbrio rômbico monoclínico. Não tem como ter ponto crítico dessa transição, porque não tem como passar continuamente de rômbico para monoclínico. Ou ele é rômbico ou é monoclínico. Não tem como ter uma transição contínua de uma fase para outra. Então, não pode ter pontos críticos também em sólido-sólido. A não ser que eu tivesse um equilíbrio isoestrutural na fase sólida, o que nunca foi observado por nossos sólidos normais. É possível, termodinamicamente, eu ter, por exemplo, duas fases sólidas rômbicas em equilíbrio. Termodinamicamente é possível, mas a gente nunca observou. Normalmente, que a gente pode ter múltiplas fases sólidas, mas são fases sólidas com estruturas diferentes. Né? São fases sólidas com estruturas diferentes, rômbica, monoclínica, ou transição de FCC para BCC, enfim, são estruturas diferentes. E aí, essas fases sólidas não podem ter ponto crítico tampouco. Está claro, Vitor? Então, por isso que a gente, normalmente você não vê nada de discussão de ponto crítico nessas transições, só líquido vapor. E para a fase sólida ter transição, entre elas com ponto crítico, era preciso que fosse isoestrutural, que fosse uma fase só, uma só estrutura em equilíbrio com duas densidades diferentes. Por exemplo, é possível, termodinamicamente, a gente acha que é possível. É possível, permite, a termodinâmica permite isso, só que a gente nunca encontra esse sistema. Então, eu posso ter um polimorfismo, por exemplo. O polimorfismo diz, eu posso ter mais de uma fase sólida estável, e aí eu teria, por exemplo, nesse caso aqui, 3 pontos triplos, por exemplo, nesse caso particular que eu desenhei aqui, eu teria 3 pontos invariantes, eles são diferentes. Se é um ponto invariante, é invariante, ele é único. Eu tenho 3 aqui, opa, como é que eu tenho 3 se ele é um invariante? Não, mas são invariantes diferentes. Por exemplo, eu teria um invariante aqui, um invariante aqui e um invariante aqui. Esse primeiro que a gente tinha desenhado
está em equilíbrio o sólido alfa, líquido vapor. Esse daqui, ó, estaria o sólido alfa, o sólido beta e o líquido. É um outro invariante. E esse daqui estaria o sólido alfa, o sólido beta e o vapor em equilíbrio. É um outro invariante. Então, os pontos triplos são invariantes, né? São únicos, né, nesse espaço, já que não tem variabilidade, variância zero. Claro isso ou não? O ponto crítico é um ponto muito particular. A gente está acostumado com propriedades de líquido-vapor, até trouxe uma aguinha aqui, a gente está acostumado com propriedades de líquido-vapor em baixa pressão, em baixa pressão. Em baixa pressão, o líquido e o vapor, ou seja, em condições longe do ponto crítico, o líquido e o vapor são muito diferentes, né? Tem necessidades muito diferentes. Tem propriedades muito diferentes, né? No ponto crítico, o próximo ponto crítico, nem o líquido é o mesmo, nem o vapor é o mesmo, tá certo? Eles estão se aproximando, mas eles são diferentes, têm características, propriedades diferentes do líquido em baixa pressão e do vapor em baixa pressão, né? Eu gosto de brincar que em baixa pressão a gente tem um gato e o peixe bem diferentes, né? A gente vai se aproximando do ponto crítico, o gato vai ficando com cara de peixe e o peixe com cara de gato. Certo? Então, são propriedades, são estruturas diferentes do fluido, né? Tem características diferentes, constante dielétrica diferente, densidade diferente, mas várias outras propriedades diferentes. Certo? Ele nem é gato, nem é peixe, na verdade, né? É o gato com escama, o peixe com bigode. Certo? Está claro isso, pessoal? E quando você vai para reservatórios, por exemplo, né, que a gente trabalha em alta pressão, os fluidos são totalmente diferentes, né? Não são aqueles mesmos fluidos em baixa pressão que a gente está acostumado. Então, por exemplo, você injeta CO2 num reservatório, CO2 a 700 atmosferas, CO2 é mais denso do que o óleo, né? Então, nesta pressão, mesmo que eu tenha a temperatura, ele já seja supercrítico, ele é mais denso que o óleo. Então, eu acho que o CO2 vai ficar no topo do reservatório, ele vai lá para o fundo do reservatório, porque ele é mais denso que o óleo. Certo? Enfim, a gente tem que se acostumar, né? Em pressões muito altas em relação ao fluido, claro que isso é tudo relativo à própria condição crítica, as propriedades são diferentes, né? Junto do ponto crítico, ou na região supercrítica, dos fluidos a baixa pressão. Diga. Só uma coisa, a partir do ponto crítico, essa condição aqui de grau de liberdade, ela se mantém? Desculpa, não entendi, Vitor, sua pergunta. Os graus de liberdade tem nada a ver com a região do diagrama, né? Não, eu sei, é que assim, eu estava pensando o seguinte, né? Como no ponto crítico eu não tenho uma fase bem definida, né? Não sei dizer exatamente qual é o que está em que, se é líquido, não é bem definido, né? Aí fiquei com essa pulga aqui atrás da orelha, olhando para a equação, se mantém tudo que a gente desenvolveu aqui em termos de grau de liberdade para eu... Não, só, o grau de liberdade independe da região, né? O ponto crítico em si tem uma condição de ponto crítico, então você perde um grau de liberdade. Mas, enfim, mas na região, vamos supor, o fluido é diferente, mas não quer dizer que não obedeça... Nem a equação do Estado prevê isso, tudo descreve, não tem problema nenhum. Só que eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente quer, às vezes, extrapolar comportamentos em alta pressão da coisa que a gente está acostumado em baixa pressão, tá certo?
Quer fazer um comentário, Fred? Pode, claro que pode. O aluno perguntou, após o ponto crítico, você não sabe dizer se é líquido ou vapor, porque você não sabe qual nome é mais adequado, mas você sabe que é uma fase, e é isso que está importando na conta do grau de liberdade, o número de fases. Entendi. Era nessa linha que estava na dúvida aqui. Eu tenho só uma fase, então. Eu considero que eu tenho uma fase apenas. Quando eu estou Claro, claro. Toda essa região aqui, ó, é região de uma fase só. Então, eu posso sair de um troço que é claramente um vapor para claramente um líquido, mas sem mudança de fase nenhuma, sem transição de fase, sem duas fases em equilíbrio. Entendeu? Então, eu vou ficando um fluido, eu estou com vapor, aí eu começo a aumentar a temperatura e a pressão, por exemplo, ele vai ficando com uma cara um pouquinho diferente, mas assim, é uma fase só. E aí depois eu volto para cá e ele vai ficando cada vez mais parecido com líquido, mas, entendeu? Mas não vi nenhuma transição líquido-vapor, por exemplo. Mas não quer dizer que não tem uma fase, existe uma fase só lá. Professor, Diga. tem um nome para essa fase crítica? Fase crítica. A fase crítica, tá certo. Ou essa região aqui que eu marquei, vou pagar e marcar de novo, essa região daqui, perto do ponto crítico, é chamada região supercrítica no fluido. Tá? Mas não tem nenhum outro nome, não precisa de nenhum outro nome, na verdade. Professor, eu já vi Gabriel aqui perguntando, já vi algumas definições, o pessoal chamando de fase densa, também é um termo que pode ser usado, como você vê? Mas isso é bullshit, né? Assim, o que é uma fase densa? Pode ser uma fase líquida ou pode ser um gás comprimido. Para mim não diz nada. Uma fase densa, para mim, uma fase densa mesmo é líquida. Essa região aqui, ela é menos compressível do que o gás e mais compressível do que o líquido normal, líquido baixa pressão, entendeu? Mas é uma fase normal lá. A questão é que ela vai ficando elas vão meio que tem característica de gás e líquido ao mesmo tempo. A constante dielétrica está entre as duas, a difusividade está entre as duas. Beleza, não entendido, perfeito, obrigado. Né? Não tem assim que dá um nome específico. É que a questão é essa, tanto para puro como para mistura, eu posso passar continuamente de uma fase líquida para vapor, porque, na verdade, assim, fase líquida e vapor, que a gente chama, em baixa pressão, elas têm densidades muito diferentes, então têm propriedades muito diferentes. Então, a gente sabe dizer que um é líquido e outro é vapor, porque a gente olha para a outra. Certo? Digo lá, tem um gato e um peixe. Aí eu sei diferenciar. Né? Mas quando o gato tem escama à beça e o peixe tem bigode, não sei o quê, eu fico pensando, é gato ou peixe? Mas não importa, é um animal lá que parece gato e peixe. Entendeu? Tem características dos dois. Né? Não sei se a gente vai cuidar do gato peixe, mas, enfim, eu não sei se eu teria como pet, mas ia ser estranho, mas, enfim. Né? Uma característica interessante dessa região crítica, né, supercrítica aqui, é que a variação de propriedades termodinâmicas varia bastante, com pequenas variações de T e P. Porque um isoterma aqui, por exemplo, é um isoterma que varia bastante a densidade e propriedades em torno desse ponto crítico. Então, uma característica interessante é, por exemplo, constante dielétrica. Eu podia mudar a constante dielétrica mudando T e P. Né? Então, isso foi sugerido como um fluido muito interessante para a extração de coisas. Né? Então, eu posso... É como se eu mudasse o fluido. Por exemplo, eu uso água
para dissolver várias coisas. Por quê? Porque tem alta constante dielétrica. Eu uso compostos orgânicos para dissolver outros, porque tem baixa constante dielétrica. Se eu pudesse mudar a constante dielétrica com TIP, seria bastante interessante, porque eu teria, mudando o TIP, eu mudaria o fluido. Então, para fazer cromatografia, mudando TIP em cada coluna cromatográfica, cada coluna, cada etapa cromatográfica, seria muito interessante para eu poder separar um bando de substâncias. Então, a gente faz isso em cromatografia de polímeros, por exemplo. Polímeros são muito parecidos, então eu preciso ajustar constante dielétrica para ir separando diferentes monômeros, né? Assim, não consigo, não, mas assim, eu posso cortar bastante fazendo cromatografia em supercrítica, por exemplo, né? Porque eu vou ajustando constante dielétrica em vários pratos, né? Eu podia fazer isso, eu faço isso para extrair cafeína do café verde, por exemplo, né? Eu ajusto TIP para que ele seja um bom extrator de cafeína, depois eu ajusto TIP para que ele seja um péssimo solubilizador de cafeína, ele precipita, e aí eu vou circulando assim, ajustando constante dielétrica. Parece ser muito interessante. Então, isso na época de 80 e poucos, quando eu fiz minha tese de mestrado, parecia que esse negócio ia virar industrial assim, absurdamente. Todo mundo ia usar a extração supercrítica e processos supercríticos, porque parecia um troço, caramba, foi sensacional, né? Depois, a gente caiu na real que para CO2, que a questão trabalhar em uma região supercrítica industrialmente é muito caro e perigoso, porque a gente está falando de pressões muito altas. A gente gostaria muito de trabalhar com água supercrítica. Só que a temperatura crítica da água e pressão crítica da água é absurdamente alta. Se essa porcaria explodir, vai matar, né, meio mundo de gente na indústria. Então, isso é muito perigoso, essa região. Vamos pegar CO2, que tem baixa pressão crítica. 72 já é alto para a indústria, mas, enfim, né? A gente poderia ganhar muito. Só que a CO2 tem uma faixa de constante dielétrica curta entre líquido e vapor. Então, termina que poder extrativo, digamos assim, você pode ajustar a constante dielétrica, mas você tem uma faixa muito pequena de constante dielétrica para trabalhar. E aí termina que você só pode usar em algumas coisas. Tal, né? Então, assim, parecia na década de 80 um boom da engenharia química, foi assim, calma, baixa a bola, não vai ser isso tudo, porque as condições são muito drásticas para a gente usar na indústria. Né? Mas parecia muito interessante, você podia ajustar as propriedades do fluido. Então, hoje existem equipamentos, por exemplo, coluna cromatográfica supercrítica, tem coisas específicas, supercrítica, mas num número muito limitado comparado com o que a gente imaginava em 80, 81, 82, por aí. Né? Dúvidas? Sofia, você ficou com a cara de quem quer perguntar alguma coisa? Não, professor, eu fiz meu TCC em extração supercrítica, então estava aqui lembrando. Sim. Exatamente, a avaliação econômica de extração supercrítica. Sim. Então, parecia um potencial muito grande, né? E assim, aí agora a gente baixa a bola, porque não é essa coisa toda, devido à parte de segurança, né? Principalmente, né? E é muito importante. Sim, mas vamos voltar aqui. Então, o que a gente quer fazer? Vamos descrever uma linha dessa daqui. Uma coisa que eu quero comentar com vocês a gente colocou aqui 2 sólidos, alfa e beta, e a gente sabe que não tem pontos críticos, né? Não tem transição crítica, porque são 2 estruturas diferentes, mas tem pontos triplos. Mas, assim, um sólido ele pode ter
múltiplas fases sólidas, né? Estáveis, e eu posso ter, então, ter transições rômica, monoclínica, enfim, né? FCC, BCC, enfim, depende da estrutura sólida, eu posso ter mais uma estrutura sólida. Aqui eu quero fazer 2 comentários. Primeiro que existem estruturas sólidas metaestáveis. Quando você vai para a fase sólida, a energia livre, existem vários mínimos locais de energia livre, é fácil ter mínimos locais de energia livre com mínimos próximos. Então, é muito comum ter estruturas sólidas metaestáveis, que não são estáveis termodinamicamente, mas que você pode formar no seu processo, né? Depende de como você conduzir o seu processo. Ou seja, existem os sólidos estáveis e existem os sólidos metaestáveis, que, como tem energias livres próximas, você pode ficar preso, depende do seu processo, no mínimo local e não atingir o mínimo global de energia livre. Então, você sabe que aquele sólido não é estável, mas ele forma no seu processo, porque cineticamente ele forma primeiro, por exemplo. Enfim, é uma questão, às vezes, dinâmica, né? Não é a nossa discussão aqui, a gente está falando aqui de termodinâmica, né? Mas uma coisa importante é isso, a gente não está falando aqui em que tempo você vai formar. Você pode estar, nesse ponto aqui, o sólido beta é estável e você está, no seu equipamento, com sólido alfa ainda, porque existe uma dinâmica, às vezes lenta, de você evoluir para o sólido mais estável, tá certo? Mas essa é uma discussão que a gente não está fazendo aqui, nem quer fazer aqui, porque isso é uma questão de dinâmica. O que a gente está fazendo aqui são estados mais estáveis, tá certo? Estados de equilíbrio. Então, por exemplo, você pega diamante nas condições ambientes é um sólido instável. Certo? O que quer dizer isso, Camila? Que seu diamante, seu brinco aí, vai virar grafite. Então, a gente sabe mais cedo ou mais tarde, seu diamante, seu brinco aí de diamante vai virar grafite. Em que tempo? Isso a gente não está discutindo aqui. Eu só sei que ele é instável, termodinamicamente. Né? Eu posso agora... Eita, caramba. É porque tu fala demais, Vitor. Ele vai virar grafito. Né? Só que a gente não está falando aqui em que tempo. Né? Ao contrário, não é verdade. Se você pegar um grafito, nas condições ambientes, ele nunca vai virar diamante. Certo? Então, você quer produzir diamante industrial, por exemplo, você não vai pegar grafite e ficar aqui esperando que ele vire diamante, porque ele nunca vai virar diamante. Tá certo? Então, a primeira coisa que tem que fazer é ir para as condições em que diamante seja a fase estável, para depois você pensar na cinética do processo. Está claro isso, pessoal? Essa discussão? Então, de novo, a força motriz, a gente está estudando aqui força motriz, quais são os estados estáveis. Então, se você quiser formar diamante industrial, óbvio que você não vai ficar na temperatura e pressão ambiente, você vai ter que ir para pressões muito altas em que diamante é estável. E aí você agora pensa em cinética, aumenta a temperatura, tal, faz o processo cinético lá. Você ainda vai ter cristais de grafita no meio do seu diamante, mas isso não vai importar, porque o custo para tirar isso é muito alto. Você vai fazer um diamante industrial para corte. Você não vai fazer joias. Né? Para fazer joias, você precisa tirar aquelas linhas de grafite, que são muito mais caras. Né? Mas, enfim, isso é outra discussão, uma discussão dinâmica, não uma discussão termodinâmica. Termodinâmica apenas está dizendo o seguinte: o seu grafite, seu diamante atual vai virar grafite, mas seu grafite nunca vai virar diamante nas condições ambientes. Está claro isso? Né? Outra coisa é fármacos, por exemplo. Existem
muitas formas sólidas de fármacos e a gente não presta atenção nisso às vezes. E a gente faz patente de princípios ativos, mas boa parte dos fármacos são sólidos. E a gente não faz patente da forma sólida, estável. Qual é a forma sólida daquela farmacocinética? Mas formas diferentes dos sólidos vão dissolver de forma dinamicamente diferente e podem ter, então, a farmacocinética diferente. Então, por exemplo, você fez um estudo de aplicação daquele fármaco com uma estrutura sólida que tinha uma farmacocinética lá qualquer. Então, você definiu de quantas horas você tem que tomar diabo da pílula, que tamanho é a pílula, caramba, para que dissolva e fique com a constância lá do medicamento no seu corpo. E você agora está usando um outro sólido que tem uma outra farmacocinética, que não dissolve naquele mesmo tempo, ou que dissolve rápido demais, que vai ter, então, efeitos diferentes no seu corpo, porque você botou aquela droga no mesmo tempo, ou não dissolveu nada, passou direto, foi para outro lugar, e você não absorveu aquele medicamento. Ou seja, é uma discussão que tinha que ter no Brasil da estrutura sólida do fármaco, não só do princípio ativo do fármaco. Né? Mas, enfim, isso é uma discussão para quem for mexer com medicamentos. Né? Então, com isso, a gente acaba hoje a aula. A gente volta nesse ponto que a gente equacionar. Yuri tinha razão, que a gente não ia conseguir acabar isso, mas, enfim. É assim mesmo. Eu estou falando demais. O Vitor me provocou, eu falo demais. Dúvidas? Questões? O senhor provocou primeiro, as dúvidas foram surgindo. Não, Vitor, foi ótimo. Na graduação, o potencial químico ele foi apresentado por definição como Gibbs parcial molar. Isso. E na apostila está em termos da energia interna. Eu queria só que o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Então, olha só. Lembra que a gente escreveu a... Opa, verde? Lembra que a gente escreveu a du TDS menos PDV mais somatório de MI DNI. Ou, vamos supor, a gente chamou F ou A? Eita, agora que eu esqueci. DA? Acho que é. DA? Tá. Geralmente a gente usa A. Tá, besteira. Né? Mais V. É que o Elvis botou F no seminário dele, aí... MI, DNI, por exemplo, G, menos. Opa, troquei ali. Desculpa, errei aqui. Certo? A gente mostrou isso. Então, por exemplo, o que é potencial químico? Potencial químico é como é que varia a energia interna, quando varia o número de moléculas componentes I, AS, V e todos os N, J diferentes de I constante. Mas potencial químico também é como é que varia a energia de Helmholtz, quando eu coloco uma pitada do componente, a T, V e todos os NJ diferentes de I constante. Uma potencial químico também é como varia a energia de Gibbs, quando eu coloco uma pitada do componente I, a T, P e NJ diferente de I constante. Então, eu posso definir potencial químico em diferentes planos. Certo? Não tem problema nenhum. Agora, só o Gibbs parcial, só em termos de Gibbs, ele é a grandeza parcial molar. Então,
a grandeza parcial molar, vou tirar daqui, na verdade, G parcial molar, quem é G parcial molar? Por definição, como é que varia G com NI a T, P e NJ. Isso é potencial químico também. Então, G parcial molar é potencial químico, mas U parcial molar não é potencial químico, H parcial molar não é potencial químico. Certo? Então, é isso que confunde às vezes. Eu não sei se era isso a sua pergunta, mas eu acho que era. Era sim, professor. Obrigada. Nada. Porque, olha só, se eu posso definir U parcial molar, não tem problema nenhum. Só que U parcial molar é a contribuição de NI a TP. Então, ele não vai ser potencial químico. Certo? Por exemplo, se eu quiser, o parcial molar de I é D de U extensivo com NI a TP e a NJ. Opa, isso é diferente. Opa, que diferente da bexiga que eu fiz aqui. Isso é diferente de potencial químico. Tem nada a ver com potencial químico. Certo? Porque potencial químico é ASV. Certo? E aí você confunde, na verdade. Né? Resolveu? Melhorou? Melhorou, professor. Obrigado também. Mais questões? Dúvidas? Esperneios? Não? Iago, tudo bem? Tudo certo, professor. Tem dúvida, não? Reclamações? Não, essa parte foi tranquila. Menos microscópico, foi melhor. Mas o microscópio é para dar um flavor, né? a um entendimento melhor da termodinâmica. Pô, a gente teve o cheiro todo. Gostei. Então tá, pessoal. Aí, Caio. Manda aí Oi. a aula salva. Estou encerrando a gravação. Aí você me envia a aula salva. Eita, e se você puder continuar para a gente conversar. Sim.